domingo louvando e exaltando o nosso Deus, porque não há outro lugar para estar. Nós queremos dar as primícias. O primeiro é do Senhor. Domingo, o primeiro dia da semana, onde nós estamos? Na igreja, cultuando ao Senhor. Já foi explicado, já foi bem falado, mas eu quero reforçar. Hoje pela manhã nós tivemos uma santa convocação aqui, foi maravilhoso, esse prédio lotado de irmãos, né? Foi o período das 8 da manhã até meio-dia, né? Nós estávamos aqui juntos buscando ao Senhor, 3 ministrações, palavra, mas eu tenho um encargo com vocês, tenho uma responsabilidade com vocês, e parte do que foi pregado, dito de manhã, você que não pôde vir, estamos aqui ministrando para você, amém? Nós estamos transicionando da primeira fase para a segunda fase da campanha, e a primeira fase é conhecer a Deus. Quantos conheceram mais do Senhor Jesus? Aleluia. E agora a segunda fase é fazê-lo conhecido. Pastor, nós não vamos falar de Jesus? É lógico, nós continuaremos falando de Jesus. Mas agora, né, o seu coração está em chama. E como nós temos pregado, preguei às quartas-feiras, estou pregando também às quartas, né? Aquele que tem o coração incendiado, ele ganha velocidade nos seus pés. Aquele que recebeu uma experiência genuína com Jesus, ele não consegue ficar com a boca fechada. Ele tem que compartilhar aquilo que Deus fez na vida dele. E nesses dias, o pastor Sherman ministrou e falou aqui: você tem recebido o novo de Deus. Prepare-se, esse é o ano do novo de Deus. Quero pedir para o multimídia colocar só um versículo para mim aqui, Isaías 43, 19, que diz o seguinte, a palavra do Senhor, Isaías 43, 19. Esse versículo Deus tem falado muito comigo. Não comecei a minha mensagem ainda, mas já está comendo meu tempo, sem problema. Isaías 43, 19, a palavra diz assim: eis que faço coisa nova. Fala comigo, Deus está fazendo coisa nova, que está à luz, porventura não percebeis? Pergunta para o seu irmão, você não está percebendo não? Deus está fazendo muitas coisas novas na minha vida, na sua vida, creia. Você não pode até não estar vendo, mas Deus está fazendo. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra tem queimado ao meu coração. Essa palavra é uma palavra que nesse ano eu creio. Sabe, tudo o que precisa ser alinhado na sua vida, nesse ano Deus vai alinhar. Sabe aquele negócio que está meio torto, meio desalinhado? Deus vai acertar tudo isso. Você crê, irmão? Vai ser nesse ano, não vai ser no outro ano. Você vai terminar esse ano com tudo alinhado na sua vida. Sabe, áreas da sua vida que estão secas, como um deserto. Nesse ano, aonde há um deserto, Deus vai fazer um rio. Fala, pastor Fernando, minha vida financeira está difícil. É um deserto. Pastor, meu casamento, estou aguentando mais essa mulher. É um deserto. Pastor, não aguento mais esse chefe. É um deserto. Pastor, não aguento mais andar de ônibus, trem lotado, um deserto. Vou dizer para você, haverá um rio de Deus. Aonde você tem passado por dificuldades, eu creio, haverá uma provisão abundante de Deus sobre a sua vida. Diga comigo, eu recebo a provisão de Deus. Amém? Glória a Deus, podeis assentar por um instante. Glória a Deus, Paulinho, obrigado equipe. Glória a Deus, no horário combinado vocês podem subir. Glória a Deus, tocar o teclado. Glória a Deus. E agora nós vamos falar sobre fazer Deus conhecido. O tema de hoje é Jesus é a videira verdadeira e nós os seus ramos. João 15 verso 1, a palavra de Deus diz assim, está na tela, põe para mim, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor ou o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto ele poda, para que produza ainda mais. Diga glória a Deus. Aqui nós vemos, né, o Senhor Jesus ilustrando, dizendo que Ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor. E aqui desse texto nós vamos tirar princípios para a nossa vida. Por quê? Porque eu creio que chegou o tempo da frutificação na sua vida. Você vai frutificar em todas as áreas. Aqui, esse texto, sendo fiel ao texto, é lógico, ele está falando de frutificar de vidas. Mas eu sei, e você também sabe, que o fruto que Deus espera de você é em todas as áreas. O principal fruto que você vai dar é o fruto de transformação de vida, de transformação de caráter. Andar com Jesus, estar conectado a Ele, é ser transformado de glória em glória. Você está sendo transformado dia após dia. Por isso você tem que estar ligado a Cristo. O frutificar também, né, é dar o fruto do Espírito, alegria, paz. Todo o fruto do Espírito vai fluir na sua vida, diga amém. Frutificar, eu posso dizer também aqui para você, aí eu já estou saindo um pouco do texto, mas eu creio que Deus tem, sabe, provisão, prosperidade. Eu creio que Deus tem, sabe, coisas maravilhosas em todas as áreas da sua vida.
Você vai ser um testemunho vivo de quem está conectado com Jesus. As pessoas vão olhar para você e vai ver algo diferente em você. Por quê? Porque você está ligado em Cristo Jesus. Em você vai ter uma luz, uma glória, uma presença, uma unção, uma vida, um poder, algo diferente que Deus colocou na sua vida. Em primeiro lugar, Jesus diz que Ele é a videira. Quem é a videira? O Senhor Jesus. Em segundo lugar, Ele diz que os ramos, quem são os ramos? Nós somos um ramo. Eu não sei se você já viu, né? Uma videira, ela dá uvas. Eu não sei se você já viu ali. Então os ramos representam eu e você, que somos membros do corpo de Cristo. Aqui ele está usando, em vez de um corpo humano, ele está usando ali a videira. Eu e você, nós somos um ramo. E aqui nós vamos ver e aprendemos que um ramo que não está ligado à videira é um ramo infrutífero. É um ramo morto. É um ramo sem propósito. É um ramo que atrapalha. É um ramo que não tem propósito. Mas eu e você somos um ramo ligado à videira, que é Jesus. Em terceiro lugar, nos ensina que o Pai é o agricultor. O Deus Pai é aquele que cuida da videira. É aquele que cuida de mim, de você. Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. E aqui nós vemos que o agricultor, em alguns momentos, ele tem que podar. Outros momentos ele tem que podar, cortar. Então o pai é aquele, né? O agricultor é aquele que está cuidando ali da videira. O Senhor está cuidando da sua igreja, está cuidando da minha vida e da sua vida. Então Deus, ele deseja, né, que nós demos frutos em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele quer colocar em você disposições, virtudes. Ele quer colocar boas novas. Deus, ele quer mudar todas as áreas da sua vida. Eu creio que nós vamos produzir muito fruto para a glória de Deus. Aqui então nós vemos 3 tipos de ramo. Você só precisa aprender isso hoje, na minha mensagem. Então existem 3 tipos de ramo. O primeiro ramo que nós vemos aqui é aquele que não dá nenhum fruto. O primeiro tipo de pessoa, primeiro tipo de ramo, está em João 12, 15, verso 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então existe o tipo de ramo, que é o primeiro que nós vamos falar hoje, que não dá fruto. O Senhor, ele diz em João 15, verso 16, diz assim: eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, você foi escolhido por Deus, você foi chamado, designado. Quando Deus te escolheu, Ele determinou algo sobre a sua vida. Ele te chama da morte para a vida, Ele te ressuscita dentre os mortos, Ele coloca dentro de você o Espírito Santo, e Ele determina através da sua palavra: você vai dar muito fruto. Então existe uma ordem de Deus, uma autorização de Deus, uma palavra de Deus ao seu respeito, que você vai dar muito fruto. Deus então, Ele te chama e te envia. Você precisa entender que você, né, não é apenas você foi salvo e tá bom, e acabou. Não, você foi salvo e Deus vai fazer coisas grandiosas através da sua vida. E uma das coisas maiores que Deus pode fazer através de você, não é você comprar uma Ferrari, não é você ter $1 milhão, não. A coisa mais importante, a coisa mais significativa que você pode fazer na sua vida, enquanto você estiver vivo aqui, é ganhar uma vida para Jesus. É triste ver as pesquisas, né? E principalmente os americanos fazem muitas pesquisas, né? Que muitos crentes passam a vida inteira e não ganham nenhuma vida para Jesus. Então ele foi salvo, ele foi resgatado, né? E agora ele tem a vida abundante, ele vai passar a eternidade com Jesus e ele não conta para ninguém. Imagina que você fosse alguém, um cientista que descobrisse a solução para a doença, por exemplo, para a AIDS, ou uma doença incurável. E aí agora você tem a solução, o antídoto, aí você aplica em você, você está curado, você tinha aquela doença, mas agora você não conta para ninguém. Você se transforma num criminoso, porque um monte de gente morreu, e você tinha a fórmula, você tinha a vacina, você tinha um remédio para salvar um monte de vida, e você não contou para ninguém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem contado de Jesus para as pessoas? Porque você foi chamado para frutificar. Deus fez algo maravilhoso na sua vida, e Ele te chamou, mas Ele também te enviou. Existem alguns, né, que pregam dizendo que Israel é a videira, mas aqui nós vemos nesse texto em específico, aqui a videira não é Israel, aqui a videira é Cristo.
Cristo é a videira, nós somos o ramo. Quando o texto fala de Israel como videira, aí nós vemos que Israel foi escolhido por Deus, Deus escolheu Israel também para dar fruto. Deus escolheu o povo de Israel para representá-lo, né? Para ser um testemunho vivo de Deus, do poder de Deus, da salvação. Mas Israel rejeitou. E aí a Bíblia diz que eles produziu, né, uvas bravas. Aquela uva que chupava e amargava a boca, diga misericórdia. Mas aqui não, aqui nós temos crentes cheios do Espírito Santo. Nesse verso, né, existem três traduções, três tipos de teólogos, eles ensinam três coisas aqui. Então alguns dizem, em primeiro lugar, que esse crente que não dá fruto, é um crente que não é um cristão verdadeiro. E eu não vou dizer que está plenamente errado. Tem uma parte certa nisso. Principalmente os tradicionais dizem, né? Não dá fruto porque não é crente. E Deus, na verdade, em alguns momentos, Ele limpa a sua igreja. Ele tira os salvos daqueles que são acompanhantes. Você sabe, tem gente que é salvo. Tem gente que é acompanhante da esposa. Tem gente que é salvo. Tem gente que é acompanhante dos pais. Então, presta atenção, não seja um acompanhante. Você precisa ser salvo, você precisa ter uma experiência com Jesus. Pastor, eu estou sendo um acompanhante. Abre seu coração hoje e entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Porque só vai subir para o céu quem foi salvo. Quem teve experiência com Jesus. Não vou agarrar na mão da minha esposa e vou subir junto. Não vai, você vai ficar. Porque o único caminho, a verdade e a vida não é sua esposa. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. João 15, verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então alguns aqui entendem que são pessoas que estão no nosso meio, mas não são salvos. Outros, né, interpretam que esses aqui que são cortados, são pessoas que perderam a salvação. Crentes que por algum motivo, pecado, por algum motivo perderam a salvação. Isso eu não creio. Eu não creio na perca de salvação. Se você veio aqui de uma igreja pentecostal e você crê na perca de salvação, perde aí, fica tranquilo. Na verdade você não vai ficar, né? Eu vou dizer para você, eu não creio nisso. Eu creio que a salvação é um presente de Deus. E o meu Deus não toma presente, Ele dá presente, aleluia. Ele é presenteador, galardoador. Fala, pastor, mas quando peca, não perde a salvação? Não, quando você peca, você perde a comunhão. O Espírito Santo, ele vai gerar uma tristeza segundo Deus, para te levar ao arrependimento, para você se arrepender e restaurar a sua comunhão com Deus. Mas a questão de salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Você não fica feliz disso, irmão? Ninguém vai roubar o presente da salvação, muito menos o seu Deus. Sabe, a obra da cruz é muito maior do que o seu pecado. Não existe um pecado que seja tão grande que você possa cometer, que é maior do que a cruz. Porque na cruz, Jesus morreu por mim e por você. E não há nada que eu venha fazer para anular a cruz de Cristo. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Eu fui lavado por esse sangue. Eu fui resgatado. Por isso eu não posso perder a salvação. Pastor, então eu vou pecar. Não, aqueles que são salvos, regenerados, amam ao Deus, amam ao Pai, eles querem viver em santidade. Mas quando pecam, erram, eles não ficam preocupados porque perderam a salvação. Eles ficam tristes porque eles perderam a comunhão. E ninguém quer ficar fora da comunhão. Você gosta de ficar fora da comunhão com a sua esposa? Você gosta de ficar fora da comunhão da sua família? Pergunta, você gosta de ficar fora da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, eu quero dizer para você, quando pecamos, perdemos a comunhão. Ao perder a comunhão, nos arrependemos e restauramos a comunhão com o Senhor. A terceira interpretação para esse que o Senhor ele corta, aí eu creio mais piamente nessa, é a terceira interpretação, que se nós buscarmos no original, a palavra significa cortar aqui, se você tiver a Bíblia Oliver Tree, que mostra aí a tradução, você pode clicar aí, e vai dizer o seguinte, que o cortar não é necessariamente cortar, né? O tradutor, na versão RA, fala de cortar, aí você imagina uma tesoura, que vai lá na videira, né? Aí tem um galho, que está conectado, mas ele não está dando fruto, aí ele vai lá e pau, corta, lança fora, bota fogo, tira fora. Não é isso que o texto quer dizer. Aqui, quando nós vamos buscar no original, significa levantar, erguer, tirar do chão. Isso muda todo sentido. Porque quando eu e você não estamos frutificando, não estamos dando fruto,
O Senhor não vai lá com a tesoura e corta a gente, tira a gente de Cristo, desconecta a gente da igreja. Não, nós não perdemos a salvação, não somos desligados de Cristo, não. Quando nós não estamos frutificando, por algum motivo, estamos caídos, o Senhor vai lá e nos levanta. Se você está aqui hoje e não tem dado fruto, o Deus que te ama, Ele não vai dar uma paulada na sua cabeça, Ele não vai te cortar e tirar você da videira, Ele simplesmente vai pegar e vai te levantar. Eu não sou da agricultura, nunca plantei nada, e o que eu plantei não deu certo. Plantei algumas coisas em casa, as formigas foram tudo comer, eu perdi a paciência. Tira todos esses vasos daqui. Eu achei que era fácil plantar alface em vaso, achei que era fácil plantar um monte de coisa, pimenta. As formigas comeram tudo. Leva essas porcarias desses vasos aqui, que eu não dou conta disso não. É muita formiga, é muita coisa atrapalhando minha vida. Então presta atenção, o Senhor, Ele levanta aquele que está caído, o ramo que está caído. Então, uma videira, né? Quando ela está crescendo, os ramos, às vezes, eles começam a crescer para baixo. Então, não sei se você já viu aí, né? Mas normalmente eles vão erguendo, né? Vão colocando os ramos, né? Pendurado em algum lugar. E ali chega o tempo que vai dar os frutos. Então, todos os ramos que estão levantados são ramos que vão frutificar. Mas aquele ramo que for deixado no chão, e de repente ele no chão ele fica empoeirado, e de repente chove, e aquele ramo agora ele fica cheio de lama. Esse ramo cheio de lama, ele não vai produzir fruto. Ele provavelmente ele vai morrer, porque ele vai mofar, ele não vai receber o sol. Então o que Deus está falando aqui para mim e para você é o seguinte: quando nós estamos caídos no chão, cheio de lama, talvez do pecado, talvez algumas coisas tenham acontecido na nossa vida, Deus não simplesmente vai lá e corta, arranca a gente fora e remove. Não, Deus vai lá e nos ergue e nos levanta. Muitas vezes, irmãos, isso pode acontecer na nossa vida. O pai que é o viticultor, o agricultor, o pai que cuida da igreja, cuida de mim, de você, ele está pronto para nos levantar quando nós estamos caídos. Todo crente deve saber disso, né? E às vezes esse estar caído e precisar ser levantado, né? Estudiosos nos ensinam e mostram que fala de disciplina. Às vezes eu e você precisamos passar por disciplina. E disciplinas, né, nos levam a aprender. Então você pode em algum momento da sua vida passar por disciplinas de Deus. E aí o Senhor ele vai te exortar, me exortar, te ensinar e me ensinar de muitas formas. Então a primeira forma que Deus nos ensina é através da palavra. Diga comigo, a palavra. Você lê a Bíblia e aí quando você lendo a Bíblia você descobre que você está errado. É Deus te disciplinando. Diga glória a Deus. Deus também pode disciplinar você aqui no culto. Você está aqui hoje, tem um pastor pregando, tem uma equipe de louvor e Deus fala com você. Então você está errado em alguma área da sua vida, em pecado ou em errado, e através da palavra você é disciplinado. Mas às vezes Deus é tão maravilhoso, irmão, que a gente não ouve a Deus através da palavra, não ouve a Deus através da pregação, e Deus pode te expor. Ai. Normalmente quando a pessoa é exposta no seu erro e no pecado, é porque Deus já falou várias vezes na palavra. É porque Deus já falou várias vezes através de um pregador. Aí Ele põe você no multimídia, para todo mundo ver. Aí você fala, nossa. Mas o que é isso? Fala para o irmão que está ao lado. É o cuidar de Deus. Deus te ama tanto, a ponto de, se necessário, Ele vai te expor o seu erro, sua falha. Você vai passar por uma vergonha, você vai passar por um vexame, mas Ele não vai te deixar caído na lama para você mofar e morrer. Ele quer te levantar. Por isso, irmãos que erram, e alguns às vezes erram, em algum momento nós vamos errar, eu vou dizer para você, nós não estamos aqui para matar, para cortar, para tirar, não, nós estamos aqui para te ajudar. O Senhor vai usar nós, pastores, a igreja, líder de célula, sabe, para te ajudar, para te erguer. Qualquer momento da sua vida que você está abatido, quebrado, passou por um momento de pecado, dificuldade, nós vamos ser canais de Deus para te levantar. Pastor, cometi algo, acabei com o meu casamento, vou dizer aqui, Deus ele vai te restaurar. Se tem alguma dificuldade da sua vida, que você está passando dificuldade, Deus ele vai te erguer e te restaurar. Diga glória a Deus. Hebreus 12, verso 5 diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Por isso todas as vezes, irmão, que você ler a palavra e Deus falar com você, não despreze o que Deus está falando.
Todas as vezes que você vier no culto, todas as vezes que você está lá numa reunião de célula, e Deus usa alguém para falar com você, não despreze a correção do Senhor. O Espírito Santo a todo momento vai querer falar comigo e com você. Diga glória a Deus. Então o primeiro tipo de gente é aquele que não dá fruto. Primeiro tipo de gente não dá fruto. E o que Deus faz? Ele corta. Não, ele levanta. Então Deus, aquele que não está dando fruto, Deus, ele levanta. Em segundo lugar, o segundo tipo de pessoa é aquele que dá pouco fruto. João 15, verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, agora aqui, todo que dá fruto, para que produza mais fruto ainda, ele vai podar. Somos uma igreja frutífera, amém? Nós estamos aqui para a glória de Deus. Como eu falei, o fruto não é só ganhar vidas para Jesus. Fruto é dar fruto em todas as áreas da sua vida. Mas eu hoje estou falando mais a questão da frutificação, de ganhar vidas. Eu estava pesquisando, né, estudando e orando essa semana, perguntando para Deus: Deus, qual é a igreja correta? Igreja em células? Igreja tradicional? Qual é a igreja, né? Eu acredito que a nossa igreja é o melhor tipo de igreja, porque eu vou te dar uma resposta e você avalia. O melhor tipo de igreja é a igreja que te leva para Cristo. É a igreja que fornece possibilidades e ferramentas para que você desenvolva os seus dons. Porque você precisa conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então a melhor igreja, a igreja que Jesus, né, tem para você, é a igreja que te leva, te impulsiona a servir, te impulsiona a ganhar vidas. Eu acredito que essa igreja faz isso com você. E aquele que está dando pouco fruto, o Senhor, ele vai podar. O que significa poda? A poda fala da limpeza. Então está ali, né, os ramos, e você é um ramo. Você está dando pouco fruto, você frutifica, mas frutifica pouco. Por que talvez você está frutificando? Porque às vezes tem coisas do seu lado que está te atrapalhando. Ramos mortos que precisam ser removidos, tirados, precisa ser limpado, precisa ser lavado. Para quê? Para que você possa pegar mais sol. O sol traz vida. Então vou dizer para você, às vezes existem coisas que nos atrapalham. Não são pecados, mas nos atrapalham. Às vezes existem distrações na nossa vida, né? O primeiro é o pecado. Pecado que o Senhor vai lá e corta, Ele vai te levantar. Mas agora não estou falando de coisa que é pecado, coisas que atrapalham. Às vezes é o nosso ego. Em algum momento da sua vida, da minha vida, a gente começa a se achar. Já se achou alguma vez? Eu sou cara, eu consigo, eu faço, né? E aí, quando o ego toma a frente, eu vou dizer para você, o ego se transforma num problema. E quando nós achamos que nós podemos fazer, você vai aprender que você não pode nada. Aqui no reino de Deus, você não é nada, é o Senhor, é tudo em todos. E aí, né, às vezes, porque não estamos diretamente cometendo um pecado terrível, mas tiramos Jesus do centro, tiramos o foco da videira, estamos ligados a Ele, mas às vezes são muitas distrações, às vezes amizades que nós não deveríamos ter, às vezes algumas, né, pessoas, né, e conversas que não deveríamos ter. Aí o Senhor, Ele fala o seguinte: eu preciso dar uma limpada na sua vida, eu preciso tirar algumas coisas, algumas arestas, eu preciso resolver algumas coisas. Pergunta ao irmão que está do seu lado: tem alguma coisa para ser tirada aí, irmão? Precisa limpar alguma coisa aí? O que é isso? Cuidado de Deus, irmão. Quando Deus tira gente ruim do nosso lado, cuidado de Deus. Pastor, mas eu gosto tanto daquela tranqueira, daquela pessoa. Eu vou dizer para você, Deus, Ele cuida de você e você vai frutificar. Você vai ser uma bênção. Tem gente, irmão, que precisa ir embora da sua vida. Fala para o irmão que está ao seu lado: tem gente que precisa ir embora da sua vida. Tem gente que tem que desconectar de você. Tem gente que está nas suas costas. Tem gente que está pendurado do seu lado. O agricultor, ele vai poldar. O que significa esse poldar? Ele vai remover os brotos mortos. Ele vai também garantir que chegue maior sol até você. Ele vai cortar as folhagens. Tem folhagens que são bonitas. Sabe aquela folhagem bonita? Nossa, que folha. Mas não produz nada, só atrapalha. Ela vai tirar a vitamina da videira, ela vai sugar tudo, mas não vai frutificar. O Senhor, Ele é aquele que limpa, diga glória a Deus. Ele vai tirar das nossas vidas tudo aquilo que é desnecessário. E vou dizer para você, às vezes dói, irmão. Às vezes dói. Quando o Senhor tem que dar aquela limpada, né? Aquela podada do nosso lado, oh Deus, está doendo. Já sentiu isso? Já passou por esse processo? Oh Deus, está doendo.
Está doendo, mas é porque você está frutificando um pouco e Deus vai te levar a frutificar muito para a glória dele. O Senhor, Ele espera de você não apenas quantidade, Ele espera de você qualidade. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Qual a diferença da poda para a frutificação? A disciplina tem a ver com o pecado, a poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para corrigir e nos trazer de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos no reino de Deus. Deus nos disciplina quando nós estamos fazendo errado, mas a poda é quando estamos fazendo algo certo, para frutificar mais. Deus nos disciplina quando damos fruto, mas Ele nos poda para darmos ainda mais fruto. Na disciplina nós precisamos ser retirados do pecado, mas na poda nós precisamos ser retirados do nosso eu, do nosso ego, para que nós possamos frutificar. E terceiro e último, para finalizar, o pessoal do louvor já pode ir subindo, João 15, verso 5, ele diz assim: eu sou a videira, vocês os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Eu e você fomos chamados por Deus para dar muito fruto. Você vai ganhar toda a sua família para Jesus. No original, ou até melhor do que isso, nesse texto, nós lemos 11 versículos. Dos 11 versículos que nós lemos, 10 tem uma palavra que repete em todos eles: permanecer. Diga comigo, permanecer. Sabe qual é o segredo do crente? Sabe qual é o segredo da frutificação? Permanecer. Você pode até hoje ser um ramo que não está dando muito fruto, mas você vai permanecer na videira, e a vida de Deus vai ser liberada sobre você, e você vai dar muito fruto. Eu e você, possivelmente, já passamos por esse processo de não frutificar, de frutificar pouco, mas eu creio, vai chegar a estação de você dar muito fruto. Eu creio que nesses dias nós vamos frutificar muito para a glória de Deus. O segredo de uma vida transbordante, abundante, é permanecer em Cristo, é permanecer conectado à videira, a Cristo. O segredo, então, para produzir muito fruto, não é a minha habilidade, não são os meus dons, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não são as minhas estratégias. Eu vou dar muito fruto porque eu vou permanecer em Cristo. Não é eu que vou fazer, é o Senhor que vai fazer. A vida de Jesus, o sangue, porque eu sou membro do corpo de Cristo. O mesmo sangue que está no cabeça, que é Cristo, é o mesmo sangue que passa por todos os membros. Então a mesma vida de Jesus está em você, e você vai frutificar muito para a glória de Deus. Para finalizar, João 15, 9 diz assim: eu vos amei como o Pai te amou, permaneça no meu amor. Nós somos chamados, irmão, para deixar o amor de Deus fluir através da nossa vida. Em segundo lugar, eu e você também fomos chamados para permanecer em Cristo e orar. João 15, verso 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Você está ligado à videira, você vai orar segundo a vontade de Deus, Deus vai responder a sua oração. Em terceiro lugar, permanecer em Cristo é o caminho de servir a Deus com alegria. João 15, 11 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Estar ligado em Cristo, estar na igreja, servir ao Senhor, é permanecer nele, e permanecendo nele, nós daremos muito fruto para a glória de Deus. Você pode aprender.